de agora sobre o caso, né, que vem mobilizando toda essa discussão nacional aí a respeito de tolerância política e violência. Isso porque tem novidade, inclusive, a Justiça decretou a prisão preventiva do atirador que matou o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu na festa de aniversário dele. É um anúncio que saiu agora cedo, na manhã de hoje, feito pelo Ministério Público do Paraná. Então, o corpo da vítima, né, o Marcelo Aloísio de Arruda, está com a previsão de ser enterrado nessa segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. No momento acontece lá em Foz do Iguaçu o velório, e políticos e representantes de todo o país, naturalmente, já se manifestaram a respeito de toda essa situação nas redes sociais, inclusive aqui no Paraná, viu? O governador Ratinho Júnior lamentou o fato, divulgou uma nota dizendo que lamenta profundamente esse episódio que terminou com a morte do guarda municipal Marcelo Aloísio de Arruda, em Foz do Iguaçu. Também informou que determinou o governador do Paraná todas as medidas de investigação e apuração dos fatos. Na verdade, já tinha até sido instalado pela Polícia Civil, e disse que determinou celeridade, ou seja, pressa para a resolução, né? O governador também disse o seguinte, que é preciso dar um basta na intolerância e na falta de respeito entre pessoas com opiniões divergentes, né? Para relembrar aqui a informação, o guarda municipal, ele morreu depois de ser atingido por 3 tiros, estava fazendo a festa de aniversário de 50 anos. O tema da festa era relacionado ao PT, tinha toda a decoração do Partido dos Trabalhadores e tudo mais, e ele foi baleado por um apoiador de direita do atual governo, né? Que é um policial penal federal, que na verdade é um agente penitenciário, para traduzir a informação aqui, né? E aí teve manifestação, obviamente, nacional, né? Vale reforçar que esse aniversariante, a vítima, né? Foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo PT, teve nota do partido também, e manifestação do ex-presidente Lula, que lamentou a morte do guarda municipal. Também colocou lá a extensão de solidariedade à família do atirador, né? E aí disse uma nota lá, tratando de democracia, diálogo, tolerância e paz. Ontem, ao longo do dia, nós estamos vendo várias manifestações de políticos sobre o caso. Muita gente querendo, inclusive, faturar, né, até politicamente, nesse momento triste de uma tragédia. Num momento triste como esse, né? Politizando a discussão sobre o que aconteceu. Vamos pontuar que não era uma festa oficial partidária, né? Não era um evento político partidário. Aniversário. Era um aniversário temático do ex-presidente Lula e do PT, porque o aniversariante tinha ligações com o partido ao longo da história dele, né? Também à noite, o presidente Jair Bolsonaro resolveu se manifestar, e aí no Twitter ele fez uma publicação lá dizendo o seguinte, abre aspas, independente das apurações, republico esta mensagem de 2018. E aí a mensagem que o Bolsonaro publicou a respeito do caso diz o seguinte: dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A este tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Então, para você relembrar o fato, o tesoureiro do PT estava fazendo a festa de aniversário na madrugada de sábado para domingo em um salão de festas de Foz do Iguaçu. A festa era em comemoração aos 50 anos dele, estava lá com a família, com crianças, tinham crianças inclusive no ambiente, né? E a festa remetia lá com a decoração toda ao PT. O atirador é um agente penitenciário federal. No carro do próprio atirador, quando ele chega a primeira vez, estava a filha e a esposa dele. Isso, tinha uma criança também. Ele leva embora e volta, né? Para daí, enfim, atirar, matar, ou qual era a intenção dele, a gente não sabe. Quem está sendo apurado pela polícia na sequência. Então, o Jorge José da Rocha Guarunho, que também foi baleado. Inclusive, chegaram a informar que ele tinha falecido. Isso. Depois, a polícia foi lá e corrigiu a informação, que está internado em estado grave. Então, segundo a polícia, ele não foi convidado para estar na festa, invadiu o local, atirou uma vez, e aí a esposa do guarda, a policial civil, ou seja, tinham 3 pessoas armadas no ambiente de um aniversário. Os 2 foram socorridos depois de terem caído no chão. E aí um deles, né, acabou não resistindo. Então teve entrevista da Polícia Civil do Paraná aqui, como o governador deixou claro que está cobrando uma apuração rápida, célere, para trazer respostas sobre o que aconteceu. Não foi um evento oficial político, vale reforçar isso mais uma vez. E aí nós ouvimos a delegada da Polícia Civil nessa coletiva, Iane Cardoso, e ela falou aí sobre
O que aconteceu na festa, né, com essa invasão? Vamos acompanhar. O que a gente tem nas imagens é que chega um indivíduo por volta das 23 horas e 40 minutos, ele chega na festa que estava ocorrendo ali do guarda municipal, a gente consegue ver que ele fala alguma coisa, o guarda municipal ele chega perto, pede para o indivíduo se retirar, ele dá ré no veículo e quando ele vai sair, ele retorna e fala alguma palavra. Ele pronuncia em alto e bom som alguma palavra, dá para ver que ele está gritando algo. De acordo com testemunhas, elas informaram que ele falou aqui é Bolsonaro. Na sequência, o guarda municipal pegou pedregulhos de uma planta que estava ali perto e arremessou contra o veículo. Bom, a delegada disse ainda que o atirador não foi convidado da festa, né? E que ainda não dá para dizer que a motivação tenha sido de fato a intolerância política. Vamos ouvir. Olha, a priori é o que estão divulgando, mas a gente está investigando. A gente está tentando extrair a verdadeira motivação. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que averiguar. A informação que a gente tem, a priori, deu a entender que eles se conheciam, mas não há histórico de que tenha havido uma divergência, uma briga anterior. Ao que tudo indica, que a gente apurou até agora, ele não era convidado da festa. A gente está verificando para ver por que ele foi até aquele local, e por que ele estaria ouvindo músicas que remetiam ao Bolsonaro, ficou claro, de acordo com a testemunha que foi ouvida. E durante um certo momento ele também teria dito que aqui é Bolsonaro, de acordo com o que a testemunha informou. Bom, novas testemunhas vão ser ouvidas hoje. O secretário de Segurança de Foz, assim como o governador, diz que a Polícia Civil está comprometida a investigar motivações do crime. Existiram aí manifestações de políticos de todas as vertentes que nós não vamos trazer, porque muitos estão aproveitando o momento de fato para fazer uma capitalização eleitoral em cima do fato. A gente trouxe os principais pré-candidatos à presidência que se manifestaram sobre isso, né? E é muito interessante que os próprios apoiadores do presidente da República não estão concordando, apoiando, tentando defender, rechaçando absolutamente a atitude desse atirador. Sim. Que acabou matando, uma pessoa. Então, houve troca de tiros na imagem? Sim, mas a tendência do que a gente compreendeu pela compreensão da polícia é legítima defesa, porque a pessoa não foi convidada para entrar lá. Estava armado porque era um guarda municipal. E o a outro, esposa penal. Está armada porque é policial civil. Inclusive tem a câmera de segurança que mostra que ela apresenta o distintivo. E como resultado, Riva, a gente vê a manifestação do atual presidente no sentido de que não quer violência, não apoia isso, não. Ele disse, peço que mude de lado, peço que deixe de me apoiar, eu não quero apoiador desse tipo, não concordo com violência contra opositores. E é um ponto importante que a gente traga uma reflexão sobre tolerância. Rafa, mas eu queria aqui primeiro dizer que eu levanto, e não levanto suspeitas, eu acho que a delegada deveria se colocar como alguém que não pode encabeçar esse processo, como alguém que não pode presidir essa investigação. Por um simples fato, tá muito claro que o cunho pode ser político. Nós buscamos manifestações da doutora delegada no Twitter em 2016, Vitor. 2016 e 2017, manifestações dela, né? A favor do presidente. A favor do presidente, atual. Falando contra os petistas, fazendo até algumas provocações muito duras em cima dos petistas. Ela deveria se julgar em dúvida ou não capaz de presidir esse inquérito. Mas é que a gente escutou a entrevista e ela disse que não tem certeza se é questão de tolerância política, se eles se conheciam ou não se conheciam, se existia algum outro fato. Tudo indica que foi uma questão de intolerância. Sim. Ele estava passando lá, viu uma festa do PT, não concordou, começou a gritar e invadiu armado a festa. Mas não se sabe se eles se conheciam ou não. É isso que ela quer verificar, se teria alguma outra motivação possível. Mas eu acho que até a própria delegacia, o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Paraná deveria dizer a ela, você tem que se declarar suspeita para presidir esse inquérito. Porque fez postagens. Exatamente. Apoiando um lado e criticando o outro severamente, dizendo que petista tem que ser preso mesmo, porque é desse jeito. Tá lá, tá no histórico dela dentro do Twitter. Tá aqui, ó. Então tá sendo mostrado. Então ela não deveria presidir esse inquérito. Passa. Ela deve ter um delegado substituto, ela deve ter um delegado, um segundo na linha de frente ali que não seja ela. Começa por aí. Pra gente ter investigação precisa ser... impedida, mandou um ouvinte pra gente aqui. Se declarar impedida pra acompanhar o caso. O que a gente fala no jargão é o suspeitar. Ela se declarou suspeita e tal. Se declara impedida por relações. Sim. Qual relação? Bom, eu fiz manifestações políticas.
diferentes e apoiando um lado e não outro, e o caso vai passar por isso. Claro que vai. Vai. O caso vai passar. Agora, Rafa, por que nós chegamos a esse momento? Porque nós não descemos do palanque desde 2018. Nós continuamos provocando uns aos outros, lado a lado. E eu vou te dizer por quê. Quando o atual presidente ele manda as condolências, ele diz vá pro outro lado, que o outro lado que é assim. Quando o candidato Lula mandou, deixa eu aqui o antigo presidente, eu até abri o meu Twitter aqui, falou a mesma coisa, falou as condolências para a família e tudo mais, mas isso é culpa do atual presidente que deixou nesse sentido, sabe? Mesmo na hora de pedir condolências, os dois se provocam. E aí o eleitor vai encontrar eco no quê? Em continuar a provocação. Mas é um momento de reflexão profunda sobre tirar tolerância. o pé. Sobre tolerância, Vamos né? tirar o pé, a gente. gente vai ter que conviver com o contraditório. Não adianta. É um ano eleitoral. Você pode ter um resultado nas urnas que não te agrade ou que te agrade, mas a gente tem que fazer o exercício democrático de discutir política de uma maneira respeitosa e entender que tem pessoas que pensam diferente. E tudo bem. E tudo bem e tudo ótimo. Ainda bem que as pessoas pensam diferente. Ainda bem, porque senão a gente viveria no império de uma opinião só. Isso, inclusive, pode trazer, por exemplo, quando a pessoa é cercada de bajuladores apenas, dificilmente ela vai ter um termômetro de onde ela pode melhorar, porque qualquer coisa que ela faça está incrível. Então é interessante que você faça a cobrança mesmo para aquele político, qualquer que seja a instância, municipal, estadual, federal, que te agrada, para que ele possa rever as ações e estar sempre atualizado em sintonia com a cobrança da sociedade, né? A crítica e a cobrança, elas não vêm necessariamente, seja qual governo for, o passado, o antepassado, o atual, no sentido apenas de destruição política. É claro que ninguém ingênuo, tem um elemento de minar o adversário. Sempre. Mas a gente tem que viver com filtro. Porque as famílias os vizinhos pensam diferente, as famílias pensam diferente. Não dá pra ser assim, A democracia é isso, gente. É o povo no poder, mas o povo no poder é uma união de ideias. Ou uma oposição de ideias. E tá tudo certo, tá tudo bem. Quer ver a intolerância onde chega? Eu vou pular uma parte aqui. Tem uma participação nossa aqui, o Francisco Amaral, que eu tô vendo agora. Quando esse jornalista que nos fala e fala em favor do PT, ele aumenta o tom. Sua fala é ameaçadora e leva ao aumento do clima e o aumento de abertura de seus olhos. Aí pega fogo. Você tá vendo como as pessoas fazem avaliações radicais? E nós estamos falando aqui dos dois. Estamos falando de tolerância. Ninguém tá falando de um só. Claro. Acabei de falar aqui que o antigo presidente também, ao invés de apaziguar, a culpa é do outro, que é o presidente, que tá no clima de intolerância. Você tá entendendo o clima que nós estamos vivendo? Mas não vamos dar palco para isso. Eu acho que o importante, Riva, é a gente levar para a audiência que em grande massa na nossa live está escrevendo mensagens de que a violência contra qualquer ser humano é intolerável, seja esse ser humano eleitor de quem quer, de quem quer que seja, de qualquer candidato que for, e isso sim é o tipo de comentário que merece ir pro ar, né? Quando a pessoa promove lá, como por exemplo mandou a Fernanda, nada mesmo justifica a violência e nem tirar a vida de ninguém, não importa o que essa pessoa pensa politicamente diferente de você. Né? Não vamos passar um pano, seja para qual lado for. A gente vai ter eleições em outubro, né, Rivi? É o momento da gente respirar. Eu acho que é um papel muito importante trazer essa reflexão. É o momento da gente recuperar o discernimento, a ponderação e o equilíbrio no nosso país. E eu tô falando aqui, senhor Fernando, de todos os lados, senhor Francisco, de todos os lados. De todos os lados. Deixa lá. Tá todo mundo fazendo errado. Todo mundo. Um quer cobrar o do outro. Não, você não pensa igual a mim, você é pior. A culpa é do Zé, do Antônio e do Pedro. Não, a culpa é nossa como sociedade. Ou a gente recupera ponderação, equilíbrio e discernimento, ou para que caminho nós vamos levar o nosso país? Por que a gente tem, por exemplo, paciência quando é um parente que pensa diferente? Se você não consegue manter a calma com quem pensa diferente, então deixa a discussão para lá. Não vai se desgastar também. Eu vou trazer uma participação produtiva aqui. A participação produtiva do ouvinte César Antunes, que ele coloca aqui, olha, aqui no Jornal da Manhã tem ouvintes fiéis que participam, né? Fazendo sempre uma defesa da oposição. E a maioria ampla dos ouvintes do Jornal da Manhã são ouvintes lavajatistas,
petistas, ouvintes que apoiam o atual governo. Então tem uma minoria que vai lá todo dia e ele diz que a argumentação e o debate segue até de forma divertida, porque eles vão conversando e rebatendo os argumentos. Ninguém convence ninguém, mas existe uma convivência pacífica, democrática, de troca de argumentos. É o ataque pessoal, né? Aquela avaliação sua, subjetiva, em que você usa para atacar o outro. Isso. Ah, você fez isso pensando... Não, eu não fiz pensando em nada. Você não falou o que eu acho, então você não falou tal coisa. É uma vaidade pessoal muito dura de quem não consegue ter discernimento e abrir os ouvidos para escutar e compreender o que está sendo dito aqui. Você avaliou tal coisa assim para me atacar. Não, eu só avaliei. Eu não quis te atacar. Se te atacou, desculpa, mas não é. Gente, a gente precisa recuperar o respeito e a tolerância. Pois o outro pensar diferente de mim, ele não é meu inimigo. Ele só tá do outro lado do pensamento. Eu posso concordar ou discordar, ou rebater o argumento. É como religião. Eu sou cristão católico, um é cristão evangélico, outro é de Umbanda, outro é espírita. É como futebol. E tá tudo bem. Futebol, Rivaroli. Um é palmeirense, um é coxa branca, um é corintiano, um é paranista, outro é atleticano. E tá tudo bem. A gente vê o jogo, cada um torce pra um, torce pro outro não ir bem, mas vai num espírito democrático, né? Não descamba pra uma questão inconcebível que é a violência extrema. As pessoas começaram a encontrar nos discursos dos seus líderes políticos a reverberação para suas atitudes. Entendi. Isso é triste. O bruto tenta colocar uma margem. É validação. Uma capa. E você vê que os próprios políticos não querem apoiadores que os defendam cegamente, sem reflexão. Então, se você é um desses, como disse o seu líder, mude de lado. Mude de lado, gente. Nem os políticos querem esse tipo de apoio. A gente precisa que os políticos que nos trouxeram até esse ponto, todos eles, não estou tirando nenhum, todos eles, a classe política, vamos falar qualquer classe, vertente que tenha, a classe política, que ela retome essa consciência e que ela recupere o discernimento e a ponderação dos eleitores de uma maneira geral. Nós estamos só no início de um processo eleitoral. Inicialmente nós já tivemos uma tragédia em que você vitima um pai de família que deixa 4 filhos e muito provavelmente um outro pai de família que vai ser preso. Se ele sobreviver, ele vai ser preso. Não tem como não, ele vai ser preso. Com uma criança, com um bebê de colo, com uma família que também fica sem esse pai por um bom tempo. Você tá entendendo o tamanho dessa dimensão? Não é só a morte em si, Rafa. É a tragédia em volta que ela causa. Das tragédias, a gente precisa tirar exemplos. As tragédias servem para isso, já que não foram evitadas. Que o exemplo seja esse, de tolerância, respeito, de democracia na veia. E democracia na veia não é concordar, mas é aceitar a opinião do outro. Eu aceito você diferente de mim. Não concordo com você. Nunca vou concordar. E esse é um direito meu, de não concordar. Mas eu aceito, e principalmente o luto pelo poder de você poder ser contrário a mim. Esse é o básico. Esse é o primordial. Essa é a síntese da verdadeira democracia. Muito bem.